A paz dos seus irmãos, gostaria de ler uma reflexão com o tema Uma poderosa mudança na vida. Lucas capítulo 24, versículo 13 ao 35, que fala: No caminho de Emaús. E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estados, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. E ele lhes disse: Que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós? E por que estáis tristes? E, respondendo um, cujo nome era Cleófas, disse-lhes: Eis que sou peregrino em Jerusalém, e não sabia essas coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: Quais? E eles lhe disseram: As que dizem a respeito a Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e os crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse a Israel. Mas agora, sobre tudo isso, e é hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Ainda que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não viram. E ele lhe disse: És nécio e tardio de coração para crer o que os profetas disseram. Porventura não convinha, quais Cristo padecesse essas coisas e entregar-se à sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes em todas as Escrituras o que deles estava escrito. Então chegaram à aldeia para onde iam, e ele lhes fez como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou, partiu e lhe deu. Abriram-se-lhes os olhos
e conheceram, mas ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. E eles lhe contaram o que lhes acontecera no caminho e como deles fora conhecido no partir do pão. Glória a Deus. Que maravilha, irmãos. Aqui fala de 2 discípulos que encontraram com Jesus no caminho. Você está no caminho que está necessitando de encontrar com Jesus? Vamos ler aqui uma poderosa mudança na vida. Os olhos deles foram abertos. Jesus revelou-se pelas Escrituras. Ele já havia ensinado. Examinou as Escrituras, porque eles mesmos testificam de um. Quando reconhecemos em nosso caminho Jesus está vivo, não há mais espaço para preocupação, tristeza, desesperança, incredulidade. O Cristo que tinha de padecer devia também entrar na glória. Cristo não foi derrotado pelo poder da morte, mas triunfou através do sofrimento e venceu a morte. Opõe-se pela comunhão com Cristo. Quando temos comunhão com Jesus, o nosso coração, onde é o fogo de Deus, nos inflama. Há entusiasmo em nosso coração. O vento do Espírito sopra sobre nós e comove as cinzas do comodismo e reacende as brasas do zelo em nosso coração. Quando o coração arde, acaba a frieza espiritual e o Nazareno, então, está na casa de Deus. Passa a ser alegria, orar é necessidade, louvar a Deus é prazer. Andar com Jesus é o sentido da vida. Quando o nosso coração arde, a nossa vida se torna um graveto. Aceso, então, o fogo do Espírito arde em nós, iluminando-nos, purificando-nos, aquecendo-nos e alastrando-se através de nós. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Pés felizes para anunciar a ressurreição. Quem
Quem tem olhos abertos, o coração ardente, tem pés velozes para falar de Jesus. Os mesmos que fugiram de Jerusalém voltam agora para Jerusalém. Eles que fizeram que já era tarde, não se importam com os perigos da noite. Eles que deixaram o convívio com outros discípulos voltam à companhia deles. Eles que conjugavam todos os verbos da esperança do passado, cheios de frustrações, agora têm pressa para testemunhar a gloriosa realidade da ressurreição. O futuro não é mais incerto, mas a garantia de uma eternidade vitoriosa. Olhos abertos para proclamar que Cristo está vivo. Nem a distância, nem a noite os impedem. Eles voltam para ter comunhão e para proclamar que Jesus Cristo está vivo. Eles voltam para dizer que a morte não tem a última palavra. A última palavra é que Jesus venceu a morte. A tristeza não pode mais nos dominar. Caminhamos para o glorioso amanhecer da eternidade, não para a noite fatídica da desesperança. É impossível ter um encontro com Cristo vivo e ainda permanecer calado e acovardado. O poder da ressurreição abre os nossos olhos para a pregação poderosa. A ressurreição de Jesus abriu os olhos, aqueceu o coração, apressou os pés e abriu os lábios dos discípulos de Emaús. E em você? Que tipo de impacto a ressurreição tem providenciado? Como você tem caminhado pela vida? Tem você se encontrado com Cristo ressuscitado? O Senhor nos encontra nas angústias da caminhada. O Senhor nos encontra na exposição da palavra de Deus. O Senhor nos encontra no partir do pão. Ele nos abre os olhos, a mente, o coração e os lábios. Glória a Deus, que o Senhor Jesus possa estar abrindo o teu coração, abrindo teus lábios, abrindo os teus olhos, para que você possa ver, ouvir e falar de Cristo, porque não tem condição de um servo de Deus, receber seus milagres, suas bênçãos e ficar calado, que nós possamos, cada um de nós, testemunhar cada dia mais as bênçãos, as maravilhas do Senhor, para que o nome do Senhor seja glorificado e que mais vidas possam vir para a presença de Deus, vidas que estão escravizadas na mão de Satanás, que ouvirem a palavra de Deus que sair da minha e da sua boca, possam se converter dos seus maus caminhos. Amém.